Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite àqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Que a paz de Jesus continue entre nós. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que nós fazemos às segundas-feiras. Nós estamos fazendo um estudo sequencial do Livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda, que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Nós vamos hoje iniciar um novo capítulo que trata da emancipação da alma, uma certa liberdade, uma liberdade parcial que a nossa alma, ou que nós, alma, temos, mesmo enquanto estamos aqui encarnados. E o Carlos Gomes é que vai nos trazer hoje esse estudo e essas reflexões baseadas principalmente no Livro dos Espíritos. Nós lembramos a todos que nós temos atividades na casa, basicamente em todos os dias da semana. A nossa programação fica ali no quadro. Aqueles que estão acompanhando pela internet encontram também no Facebook, no Instagram, a programação das atividades da nossa casa. Vamos dar início então, como a gente sempre faz, elevando os nossos pensamentos ao Criador, elevando os pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos protetores desta casa e os nossos benfeitores e protetores individuais, para inicialmente agradecer, porque temos muito a agradecer, a oportunidade da vida, desta existência, de estarmos nesta casa, neste momento, buscando conhecimento trazido pelos Espíritos Allan Kardec. Conhecimento este que tanto nos ajuda a compreender a nossa existência, que tanto nos ajuda a entender o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão na Terra, que tanto nos ajuda a compreender a vida e a viver melhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas dádivas, pela família que temos, pelos amigos, por termos saúde, por termos tantas coisas boas que nos fazem entender a razão de estarmos aqui. Continue, Senhor, dando-nos força e coragem, a força e a coragem que precisamos para continuar a nossa caminhada. Caminhada que não é fácil, caminhada que muitas das vezes tem obstáculos, mas que todos nós temos a força e a capacidade para superar os obstáculos e as dificuldades que aparecem em nosso caminho. Muito obrigado, Senhor. Abençoe nosso irmão Carlos, para que ele possa nos trazer nesta noite as reflexões que sirvam para a nossa vida. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãs e irmãos de ideal espírita. O que nos traz aqui essa noite é a vontade de conhecer. O Espiritismo tem nos trazido um conhecimento que só ele consegue proporcionar, inclusive o que nós vamos conversar hoje, e vem com o Livro dos Espíritos, e o que se fala nesse livro muitas vezes não se é falado em outro local, por outras pessoas não espíritas, e mesmo sendo espíritas ou simpatizantes e lendo e estudando o Livro dos Espíritos, precisamos usar o nosso senso crítico em tudo que escutarmos e estudarmos. No Espiritismo não se absorve, sem nenhuma crítica, sem nenhum questionamento. Então, o que ficar meio em dúvida no que for falado e estudado, eu sugiro a pesquisa. Temos várias obras que vieram depois, tem a Gênesis e tantos outros livros da própria codificação, e o estudo em grupo. Esse estudo nos facilita trocar informações e dúvidas, porque há questionamentos, há dúvidas
sobre o novo, né? Porque o Espiritismo ainda é o novo. 166 anos não quer dizer nada. Então precisamos nos debruçar muitas vezes em cima desses livros para o estudo. Por isso que eu sugiro também a presença na terça-feira, às 19h30, quando a gente faz esse estudo aqui, estudo sistematizado da doutrina espírita, que a gente dialoga, discute, né? Esse não é transmitido online, precisa vir aqui. Então estão todos convidados, é entrada franca, né? Não paga nada e ainda sai enriquecido com os conhecimentos espíritas para o espírito imortal que somos. Né? Tudo que aprendemos aqui e apreendemos é para levar à vida eterna. Né? Não é só para essa existência, é para esse espírito que está crescendo. E esta é a oportunidade de crescimento nessa existência. Não vamos desperdiçar. Então vamos ver de que se trata, né? Emancipação da alma. Só que para falar desse assunto, nós temos que nos lembrar do que somos formados. Geralmente se fala, nós somos formados de corpo e alma. O Espiritismo traz um terceiro elemento. É sim corpo e alma, o corpo e espírito. Mas entre os dois, o perispírito. Esse aqui é um grande conhecimento que o Espiritismo nos traz, que amplia a nossa forma de ver o mundo material e espiritual. Então nós temos três partes juntas: esse corpo de carne e osso que conhecemos, o espírito, que é o que pensa e sente, né? Só que para o espírito ficar no corpo precisa de um laço semimaterial, que Kardec deu o nome de perispírito, ou corpo do espírito. Só que esses três estão juntos. Nessa outra gravura dá para ver melhor. Olha lá, o que brilha é o espírito, o corpo é a forma, né, do ser humano, e o perispírito ele fica dentro e fora, se expandindo, né? Ele dá uma forma, mas também é maleável, é expansível, né? Então é esse azul que está em volta, né, que se expande, formando inclusive a aura, né? Muitas pessoas conhecem com esse nome, e é cada um de nós. Nós somos essas três partes quando encarnados. Tudo bem até aí? Agora, o espírito, o tempo inteiro, o espírito que somos, tem vontade de voltar para casa. Não é? Só não voltamos para casa porque estamos, entre aspas, amarrados no nosso corpo pelo perispírito. Na primeira oportunidade a gente escapa, né? Mas aí você pode pensar assim, mas eu nunca pensei nisso. Muitas vezes fazemos sem pensar conscientemente, mas no inconsciente nós estamos fugindo, né? Alguns querem fugir conscientemente, né? Cortando esse laço e querendo ficar para o outro lado. Então o próprio Kardec pergunta, estou dando trabalho hoje, na questão 400, o espírito encarnado permanece, né, de bom grado, de boa vontade dentro do seu corpo? É como se perguntasse, né, para alguém que está na prisão, né, se ele está gostando de ficar lá encarcerado. Né? O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, ou do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Né? A gente tem esse desejo de liberdade. Quando é que a gente percebe isso? Muitas vezes bate uma tristeza, uma saudade, uma vontade de ir, não sabemos para onde. Será que não é nesse momento que a gente quer sair e não pode? Está preso em algum lugar? Porque nós estamos falando de pensamento e sentimento, né? Que nós carregamos há muito tempo. E nem todos nós, né? Uma notícia aqui, nem todos nós viemos para essa existência por livre e espontânea vontade. Né? Tem aquelas que precisa ir e agora. A hora que a gente acordou, já estava aqui. Né? Aí quer voltar e não é a hora. Tem que esperar vir a hora para depois ela não ficar de uma forma mais difícil. Né? E aí ele continua perguntando, durante o sono, a alma repousa? Vocês já fizeram essa pergunta? A alma repousa? A alma dorme? Espírito dorme?
Né? Alguém já fez essa pergunta? Kardec fez. Por isso foi Kardec que fez as perguntas dos espíritos. Nós não faríamos essa pergunta. Né? A alma dorme? Não. O espírito jamais está inativo. Então, se o espírito é o que pensa e sente em mim, eu nunca paro de pensar nem paro de sentir. Concorda? Né? Mesmo dormindo, eu estou pensando, estou sentindo. Né? E aí é o momento da escapadinha. Né? Se o corpo repousa, né? Afrouxam-se os laços, aí eu posso dar uma escapadinha à noite. Aí você está perguntando o quê? Para onde vamos? Né? Aí eu que te pergunto, para onde você tem ido? Né? Nessa escapadinha à noite. Né? Por quê? Eu fiz uma comparação para mim mesmo, simples. Né? Por exemplo, eu ando de carro o tempo inteiro, né? Como muitos de nós aqui, para locomoção. Né? Então preciso sair e pego o carro. Né? Vou para lá e pego o carro. O carro acaba sendo uma extensão do nosso corpo. Já pensaram nisso? Toda hora. Então o meio de transporte é o carro. Quando eu chego, coloco ele na garagem, eu preciso ficar dentro dele, né? Desligo e vou fazer outras coisas. O carro é o meu corpo. Né? O meu corpo e o espírito falando. Então, para eu me movimentar aqui nesse planeta, eu uso o carro chamado corpo humano. Né? Quando eu ponho ele na garagem para dormir, né, eu não preciso ficar nele, posso sair e fazer outras coisas. Foi boa essa comparação? Né? Então, vamos ver o que a gente está fazendo quando não está dentro do carro. Aí tem algumas gravuras para elucidar isso, né? O carro, o corpo deitado e logo a gente escapa. Basta um cochilo, a gente já está escapando. Só que para voltar precisa um fiozinho, né? Um cordão fluídico, né? Que Eclesiastes fala no capítulo 12, versículo 6, sobre os cordões de prata, né? Que se forem rompidos, aí eu não volto. Né? E ele é tão flexível que eu posso ir à Lua, posso ir à China, né? E se alguém encostar no meu pé, imediatamente eu retorno na velocidade do pensamento, nem a velocidade da luz, velocidade do pensamento, imediatamente eu retorno. Isso é incrível, né? Isso somos nós. Né? Então a gente vem aqui toda semana pensar o que nós somos. E ao saber o que somos, o que fazer com o que somos? Dá para melhorar? Sim ou não? Olha lá, outros desenhos também. Tem gente que não vai muito longe não, fica só no quarto, né? O fiozinho está curto. E aqui, uma gravura interessante também, que o corpo está aqui, o perispírito com o espírito dá uma afastadinha e ele já está vendo o lado espiritual. E lá a comunicação. E esse aqui, que já está do outro lado, só não tem o corpo físico. Tem o perispírito e o espírito. Então, quando a gente dá essa escapadinha no sono, a gente vê espírito. Né? Vê quem já partiu, né? Vê pessoas que a gente está vendo, conhecendo pela primeira vez. A gente vive no mundo espiritual toda noite. Né? Para que a gente vai lá? Tanto para matar saudades, que a gente veio de lá, quanto para já ir acostumando, né? Que a nossa passagem já está comprada. Logo estaremos retornando. E é muito interessante que aqui no corpo físico eu tenho a limitação do corpo. Então a minha consciência dessa existência, mesmo lá na infância. Né? Pense agora, onde foi a sua primeira escola? Né? Você lembra onde foi a sua primeira escola? Quem te levava para a escola? Lembra lá na Santa Nésia? Por que eu lembro? Né? Porque está nessa existência, eu tenho essa consciência de coisas lá da infância. Né? Mas é limitado, da infância até os dias de hoje eu tenho essa lembrança. Basta ativar que vão vindo. Agora, em espírito, eu tenho essa e as outras. Né? Então, muitas vezes eu sou em espírito o que aqui eu não sou, por limitação e por segurar alguns comportamentos que eu sei que eu não devo mais ter. Mas então, aqui está dizendo aqui, ó.
Quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdade do que no estado acordado, ou de vigília. Lembra-se do passado e pode até prever um futuro. Aumentam-se as potencialidades e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, aquela gravura que eu mostrei. Tanto desse mundo encarnado, porque aí está todo mundo dormindo, aí sai todo mundo para a cidade, de repente eu encontro, né? Aí eu falei, sonhei com você hoje. Aí ela falou, mas eu também sonhei com você. Por quê? Eu fui no lugar que o outro também foi. Mas aí a gente sonha que está aqui no núcleo e sabe até quem estava também. Porque a gente vem aqui, que tem palestra aqui de madrugada. Sabiam? Né? O espírito sabe. Não está na programação lá no quadro. Coloca lá, tem ela da madrugada também. Né? E, por exemplo, né, eu não toco piano nessa existência. Mas se eu tocava na outra, em espírito eu posso procurar um piano e ir tocar. Né? Isso para dar um exemplo leve. Né? Tem outras coisas que eu também gostava de fazer, cada um de nós, e sente saudade e quando dorme vai lá. Aí acorda suando. E o que são os sonhos? Né? Kardec faz perguntas óbvias do dia a dia, mas que tem respostas profundas, né? Na ciência espírita. Sono liberta a alma parcialmente, né? Não 100% totalmente, senão a gente não volta. Parcialmente é porque a gente ainda está ligado ao corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo em estado em que fica permanentemente depois da morte. Então a gente morre todas as noites e reencarna todas as manhãs. Né? Então, para que ter medo da morte? A morte é isso que a gente faz toda noite. E é interessante que a gente dorme e de repente está num lugar. Está naquele lugar, vivendo uma situação. Mas a gente não lembra a trajetória do corpo até esse lugar, não é? De repente você está lá, né? Eu estou aqui nessa sala, eu estou aqui nessa praça, eu estou nessa cidade. Morrer é assim. Você está aqui, de repente você acorda em algum lugar, né? Ô vó, a senhora está aqui? Ela fala, não, você que está aqui. Então começa todo um diálogo com os que já se foram. Simples assim. Animado? Não? Mas estou sendo convincente. O problema é a pessoa ter pesadelo, né? Ah, sim, aí essa questão é importante. Então, onde é que estamos indo à noite? Porque um dia iremos e ficaremos. Né? Porque tem sonho, você grita para voltar. Aí, ainda bem que era sonho. Né? E dependendo, né? Quando a gente for, vai gritar e vai continuar lá. Isso não é uma praga, é o que a gente lê na literatura espírita. Fala, João. Quando a gente sonha, a gente não está lá no corpo, a gente se vê no corpo, né? Sim, sim. Ou a gente pensa que está no corpo e é Sim. só o espírito. É que o perispírito é um corpo igual a esse. Né? Você pode se olhar, se tocar, é igualzinho, só que de uma outra substância. Né? Por isso que as pessoas não sabem que morreram. Né? Você pode chegar lá, você morrer. Não, mas meu corpo está aqui, ó, eu estou aqui igualzinho, estou até de roupa. Como é que eu morri? O perispírito geralmente é de forma vaporosa, branca. De forma de... Cada um tem a sua corzinha, né? Tem isso também. Pode variar, né? Pode Cor variar. e frequência. Então a frequência mental dá a cor do perispírito. Né? Os brancos já estão mais em cima. Tudo bem? Agora a pergunta: com o que sonhamos? Você lembra quais são os seus sonhos recorrentes? Aqueles que marcam. Tem sonho que marca, que você nunca mais esquece, né? Por que tem sonho que a gente nunca mais esquece e tem uns que a gente esquece? Os sonhos repetidos. Sonhos recorrentes, está repetindo, porque a gente está indo para o mesmo lugar, está com os mesmos pensamentos. Né? Tudo é educação, tudo é para a educação do espírito. Nós somos espíritos mal educados, fica aí, mas né? Precisamos educar o espírito que somos. E o que eu preciso educar em mim, espírito? A forma de pensar e a forma de sentir. Só isso. Pensar coisas boas e sentir coisas boas.
Pensar coisas boas. Plantar 24 horas por dia. Porque a gente pensa coisas boas. Não mas pensar não mal dos outros, principalmente. E quando pensar mal de alguém, encontrar esse mal em si mesmo e ver, por que o mal do outro está me chamando tanta atenção? Preciso rever isso em mim. Tá? E sentimento é a conquista da convivência. Né? A gente convive tanto com uma pessoa que acaba sentindo falta dela quando ela não estiver mais ao nosso lado. Isso podemos chamar de um início de amor. Início, né? Tem chão. Né? Mas é o que eu estava falando hoje, eu perdi a minha tia, mas em vida eu não deu tempo de expressar, né, o meu amor de consideração pela minha tia. Aí depois que ela morreu, eu sinto isso muito forte em mim, mas agora é tarde, né? Não tem mais como. Não sei se eu encontro com ela dormindo. Não é tarde. Agora você está mais próximo a ela do que você imagina. Né? Você pensa nela e... Né? Mas eu aprendi uma coisa. Aprendi que acho que a gente tem que dar valor nas pessoas quando está viva e expressar aquilo que a gente sente quando ela está viva. Porque depois que morre, aí é mais difícil. Ainda bem que você já aprendeu. Muitos de nós ainda estamos tentando aprender isso. Na prática. Porque teoricamente sabemos que é assim. Mas quem já desencarnou e continua vivo, pensou, a pessoa recebe a mensagem, igual o WhatsApp. E o que a gente sente, ela recebe também. Aí a gravurinha que você manda no WhatsApp. Ela recebe na tela mental. Aí nas suas orações da noite, converse com ela que ela vai receber, através de Jesus. Então, o que a gente pode fazer do outro lado? Vamos ver se você está nessa listinha aqui. Quando o espírito é, né, mais consciente, ele vai se reunir com espíritos superiores para uma escola, para poder ser orientado como viver aqui, o que ele tem para fazer. Podemos começar um trabalho do outro lado, né, ou concluir um trabalho já começado antes de reencarnar. Né, porque a gente está vivo, porque nunca sou eu que estava trabalhando. Né, então a gente trabalha aqui e trabalha lá, ou na mesma profissão ou não. Né, ou aquele livro Renúncia, a Alcione, que é a protagonista da história, ela estava trabalhando com música, né, que ela ia inspirar as músicas, né, do século XVII, e uma mudança, e ela precisou vir encarnar. Ela deixou o trabalho dela e veio reencarnar, resolveu uma situação na Terra, e depois voltou para concluir. Mas será que em sonho ela já não estava indo também concluir, porque era um espírito superior? Né? Buscar velhas afeições, né? São as amizades de outrora que a gente tem saudade e vai lá visitar. Mas que será? Quais eram os meus amigos de outrora? De hoje eu sei. Né? Se hoje eu estou numa encarnação melhor do que a anterior e ainda não é boa, né? Ou eu ainda não sou bom nessa encarnação, quais são os parceiros que eu deixei e que vão matar saudades à noite? É com eles que eu vou conversar, por afinidade. Aí acha que é pesadelo. Nossa, sonhei que eu estava num lugar feio, com umas pessoas esquisitas. Amiguinhos, né? Que a gente sentiu saudade. E quando a gente sonha, o que é o sonho? É a lembrança do que aconteceu durante a noite. Alguma coisa fica. Aí tem gente que fala assim, eu não sonho, porque eu não lembro. Você não lembra, mas sonha. Alguma coisa aconteceu, porque você continua pensando e sentindo. Né? Você pode não ter registrado e não lembrando. Então, graças ao sono, os espíritos encarnados, nós estamos sempre em relação com o mundo dos espíritos, embora nem sempre nos lembremos. É bom saber isso? Então vamos continuar sonhando. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa de relação. Relaxou, saidinho. A matéria é pesada e grosseira, né? E muitas vezes não dá para registrar no cérebro por tudo o que aconteceu. Mas muitas vezes vem uns flashes.
Então acordou pela manhã, antes de virar na cama, né, tenta lembrar de onde que eu estou chegando. Né? Pergunta, peraí, o que eu sonhei? Porque depois ele levantou e esquece. Anotar no caderninho. É até interessante isso, colocar um caderno do lado, né, ou acorda à noite, né, escreve uma palavra, alguma coisa, você lembrar depois. Sim, porque esquece. Né? Virou, já esqueceu. E às vezes a gente fica com raiva que ele lembra, acorda à noite, eu não vou esquecer desse sonho. No outro dia acorda, nossa, qual que era o sonho mesmo? E o pior, você consegue até lembrar nos 2 primeiros segundos, depois ele... Depois desliga. Não lembra mais. E as imagens são tão verdadeiras, né, que a gente vive um outro mundo. Às vezes você está em cidade diferente, com pessoas diferentes, mas muito forte aquela história. Né? Porque foi lá mesmo. Pode ser em outro país, pode ser até, dependendo do espírito, em outro planeta. Né? Porque ele está livre. Né? Pode ser um pressentimento do futuro, ou visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporte. Né? Tem gente que consegue ver uma situação, depois no outro dia ele vê aquela situação na televisão. Nossa, eu estive nessa reunião que agora está mostrando no noticiário. Você está livre. Né? Você pode entrar, né, nas salas do alto comando lá, né, dos países, porque você pode entrar. Agora, há casos em que são vistas situações que parecem pressentimento, mas não acontecem. E pode ser coisa mesmo do que o espírito desejava. Então, por exemplo, eu vou fazer um concurso. E naquela preocupação eu sonho que eu passei. Né? Ou sonho que não passei. Aí eu acordo, nossa, eu acho que eu vou passar porque eu sonhei. Ou então eu acho que eu não vou passar porque eu sonhei, achando que é um pressentimento. Mas é só uma preocupação. É da mente mesmo, né? Será que eu passo? Será que eu não passo? E aí eu crio toda uma história que se desenrola como se estivesse acontecendo. Ele nunca passou por isso. Né? Alguém está doente, você sonha que ela morreu, então sonha que ela saiu do hospital. São as preocupações nossas que se desenrolam também ao longo da noite. Então não podemos esquecer isso também. Estamos encarnados, estamos pensando. Né? Olha lá, o espírito viu o que desejava, aí foi ao encontro. Né? Ideias terrenas, preocupações, né, que já tinha, efeitos da imaginação, aí é do consciente. Aí André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, através da psicografia de Chico Xavier, vai dizer que no homem pouco evoluído, o desdobramento, que é essa saída do corpo, que a gente chama de desdobramento, por intermédio do sono, é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. A maioria não vai muito longe. O sonho será invariável a ação reflexo do seu próprio mundo consciencial ou afetivo, que a gente acabou de ver. Né? Muitas vezes o sonho é só um reflexo dos nossos pensamentos durante o dia, da nossa preocupação. Então a gente tem que fazer esse discernimento. Nem tudo é pressentimento, nem tudo aconteceu de verdade, mas pode ser obra da minha imaginação. Fora do corpo somático, né, do corpo físico, possui no próprio desejo o reflexo condicionado, alongando-se até o local que se lhe vincula o pensamento. Né? Então, estou precisando conversar com o Edson, e aí eu sonho que eu encontrei com o Edson e conversei. Será que eu sonhei e me encontrei com ele? Ou porque eu estava preocupado em encontrar, eu fiz essa história? Vai saber. Né? Aí no outro dia eu encontro com ele na rua, vamos de novo, agora nós vamos conversar. Porque já aconteceu isso, eu precisava conversar com alguém, eu sonho que eu estou conversando e falando aquilo que eu precisava falar. Não pode ser só coisa da minha cabeça. Olha só, André Luiz ainda. Milhões de pessoas de evolução mediana, aqui eu estou falando no mundo, da humanidade se desdobram mecanicamente, né? Porque faz parte. Entrando em sintonia com as entidades que se lhes revelam afins, tanto na ação construtiva do bem, entre os amigos do bem, como a ação deletéria do mal, do nosso passado. Durante o sono, a criatura segue o rumo da própria concentração
procurando os objetivos que se casam com os seus interesses evidentes ou escuros. Né? Tem obra de André Luiz que o médium à noite, né, ele é procurado pelo seu guia, o responsável pelo trabalho mediúnico da casa, para ver uma continuidade do trabalho na espiritualidade. Só uma média aquela noite que estava preparada para o trabalho, o outro estava em tal lugar, né, em outro lugar físico, né, barro, coisas que não pôde vir ao trabalho. Afinidade. Tá? Então o espírito, a gente em espírito é diferente do encarnado. O encarnado a gente segura um pouco mais. Fala, É normal você estar no sonho e saber que está sonhando? pode acontecer. Porque quando você está sonhando aquele sonho, você sabe que é o sonho e você não quer acordar. Ou você está ao contrário, você está naquele sonho tem ao ruim, contrário também, você você começa... quero acordar e você não acaba acordando. Você começa a gritar para voltar, ou então, né, se tiver como ver alguém que está dormindo você, que Mas tocar... no conceito de sonho lúcido, né? Porque no sonho lúcido às vezes no meio do sono... de que está sonhando, geralmente acontece isso. Aí é que você acorda, nossa, era um sonho mesmo. É aquilo que eu falei, enquanto a gente está encarnado, você vai tentar voltar e volta. Desencarnado, você vai tentar voltar e não volta. Né? Teve um colega que teve um sonho muito pesado, né? Uma situação onde estaria um suicida, sofrendo uma série de situações. Aí ele voltou e ele estava tendo pensamentos suicidas. Será que não foi aviso para ele, se você suicidar, vai encontrar essa situação não muito boa. Né? Só que ele voltou, e se ele tivesse suicidado mesmo? Ele está naquela situação. Então é uma coisa só. A vida encarnada, a vida desencarnada, ou a vida em sonho, ou em sono, é o mesmo espírito. Né? A gente que faz essa dicotomia, essa diferença. Às vezes a gente tem interesses escusos. Só nós sabemos, ou nem nós sabemos, que interesses são esses. Então os sonhos podem nos revelar quem nós somos, ou quais os nossos desejos. Né? Você está num lugar pesado, não estava trabalhando, é o lugar. Gosto desse lugar, porque eu fui para lá. Porque você vai para lugares escuros, né? Ou para trabalhar, ou porque gosta. Né? É igual um bar. Ou você é o garçom ali, vai para trabalhar, ou você é o cliente. Sono é a mesma coisa, sonho é a mesma Tem coisa. alguns que é o garçom e o cara que inverte. Tem de tudo, né? No caso do garçom. São 8 bilhões de almas encarnadas, encontra-se de tudo. No outro livro de André Luiz, também, o mentor Alexandre, esse nome é nome de mentor, hein, por favor. A sua mãe colocou por causa disso, né? Alexandre Grande, né? Também. Contamos em nosso... Olha essa informação para os espíritas. Do outro lado tem escolas, né? Para irmos nos melhorando cada vez mais. E tem, segundo Alexandre, nesse livro, 300 espíritos matriculados. Mas quantos frequentavam as aulas? 32. Está diferente daqui não, né? Tem muito espírita matando aula à noite. Reprovado por frequência. Não é? Eu tô Se achando fosse que só por frequência, estava bom. Olha o que ele continua dizendo. Muitos quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções comuns. Então a gente desencarna, consegue uma vaga na escola do outro lado, geralmente a escola de emoções, para trabalhar as nossas emoções, né? Ou pensar corretamente. Ele fala, eu vou reencarnar como estágio e vou continuar aqui na escola. À noite pode me esperar que eu venho, à noite lá na Terra. Né? Só que ao invés de eu ir para a escola, eu vou para aquilo que me seduz. Nós somos altamente, né, levados às coisas da matéria. Isso não é também nenhum juiz de valor para a gente não dormir à noite ou entrar em depressão. Faz parte do nosso nível evolutivo do planeta onde nos encontramos. A gente tem que também se respeitar. Eu ainda gosto desse comportamento. Não adianta negar, porque ele vai vir de alguma forma. Né? Inclusive tem um psicólogo que eu sigo, Marlon Reikdal, que fala muito sobre isso. E a Joana de Ângeles também. Autodescobrimento.
Descobri que eu sou egoísta. Não adianta fingir que não. Eu tenho que ir trabalhando isso no meu ritmo, na minha possibilidade de mudança. Senão começa a me agredir ou me boicotar, né? E a coisa piora. Né? Então, se isso está acontecendo, ainda faz parte da minha caminhada. Por isso que não aí entra o nosso orgulho, né? Eu descobri o Espiritismo, agora eu vou mudar, nessa encarnação eu vou sair melhor. Se eu conseguir. Tem que respeitar isso, né? Porque foi muito difícil chegar até aqui. Tá? Isso já é um avanço. E achar que daqui eu já vou sair Emmanuel, já vou sair Joana de Ângelo, aí eu orgulho falando na frente. Posso sair 1 milímetro melhor. Né? Essa é a visão do otimista. Pode ser um angstro. Despertando na crosta, depois das aulas práticas de elevado teor, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. Né? Quando a gente aprende, dá um alívio. Agora, precisa dormir uma noite inteira para poder sair? Não. Basta um cochilo, né? Primeira oportunidade, o espírito sai. Né? Basta um torpor, né? Aquele cochilo de ônibus, né? Às vezes você vai viajar. Outra linha que volta, você até assusta, você esqueceu que estava viajando, você estava em outro lugar, vivendo uma outra situação. Né? Então, para se emancipar, o espírito se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, né? Para dar essa saída. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Você já acordou cansado? Até fala assim, nossa, parece que eu levei uma surra, tão cansado, né? E às vezes levou mesmo. Não sabe para onde você foi, né? Olha lá, Cecília já foi. Fala para Cecília. Conta pra gente a sua ainda foi. Pode. Estou meditando. Pode, pois, que o espírito se acha preso ao corpo como um balão cativo, um poste, né? Que quando ele balança, o poste também balança. Então, se eu estou apanhando lá, né, na espiritualidade, o corpo pode sentir aqui, né? Se eu estou trabalhando muito lá, começa a suar, vou cansar, porque é energia, né? E está ligado, né? O que acontecer lá, o corpo sente aqui, como um balão. Podemos visitar, né, pessoas, principalmente na época da pandemia, né, que a gente não pôde visitar pessoalmente, tá? Deu para visitar alguém em sonho? Será que é possível? Né? Agora, dá a impressão que temos duas existências simultâneas, né? A do corpo, que permite essa vida que conhecemos, e a da alma, que é a vida do espírito. É assim que acontece? Pergunta Kardec aos espíritos. Não há duas existências. Eu não sou um Carlos aqui e um Carlos na espiritualidade. É o mesmo. Espírito é o mesmo. Né? Aqui, encarnado, Carlos. Desencarnado, pode ser que eu assuma até o nome que tinha antes. Né? Ou as pessoas me vejam do outro lado como que era. São antes duas fases de uma só existência, porque o homem não vive duplamente. Serve para a morte também. Não existe vida e morte. Existe só vida intercortada com existências. Ora eu estou no corpo de carne, ora eu estou no corpo do perispírito. Né? Vai intercalando e vai caminhando. É uma vida só. E as existências são fases de aprendizado para o crescimento do espírito. Isso não é bom saber? Só o Espiritismo nos explica isso. Por isso que é bom ser espírita e vir para a gente poder recordar quem já sabe e conhecer quem ainda não sabe. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono, né? Certo, e muitos que julgam não se conhecerem também podem se reunir e se falar. Né? Desse eu não conheço muitas pessoas, né, encarnadas e desencarnadas, eu posso ter até mais amigos, né? Posso ser mais sociável na espiritualidade do que encarnado. Às vezes na encarnada eu sou muito tímido, não faço muita amizade, mas na espiritualidade eu sou mais extrovertido, conheço todo mundo lá do outro lado. Umbral, todo mundo é meu amigo. Né? Então a gente vai fazendo amizade. Você nunca sonhou que estava conversando com uma pessoa que você nunca falou, mas com quem que eu estava conversando? Eu não conhecia. O local eu não conhecia, tudo diferente, mas era eu.
Aí as pessoas lá me conheciam. Como é que pode? Explica aí, Estela. Eu sonho muito assim. Oi? Eu sonho muito desse jeito. Tá vendo? A Tânia é famosa do outro lado. Né? No nosso lar todo mundo conhece a Tânia. Ela tem até uma loja lá. Certo, tem muitos que julgam não se conhecerem. Às vezes você está lá. Também. Costuma reunir-se e falar. Podes ter sem que o suspeites, amigos em outro país. Aí. E é habitual ir encontrá-los durante o sono com amigos e parentes, né? Com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazem essas visitas. Essa questão serve para quem desencarnou. Né? A pessoa fica naquele desespero, eu nunca mais vou ver o meu familiar. Às vezes vem sono, né? No sono, no sonho, desde que esteja em condição de encontrar. Porque às vezes somos poupados, a pessoa fala, nossa, eu nunca sonhei com fulano, marido, esposa, filho. Porque a emoção pode ser tão grande que pode prejudicar tanto o espírito quanto a gente que encontra, né, e não está preparado ainda. Então a gente tem, né, sempre um mentor, né, o nosso guia, que ele sabe o que é melhor para todos nós. Pode encontrar ou não, ou então as pessoas às vezes encontram, mas a outra está longe, ou fala que tem um vírus separando, ou foi muito rápido, a pessoa teve que ir. Tem várias histórias sobre isso que vão, né, corroborar isso que estamos falando. É possível sim, porque é aquela gravura que eu mostrei, né? Saiu um pouco do corpo físico, você já vê o espírito, e às vezes é o espírito familiar. Né? E às vezes a gente pode não se lembrar que encontrou com ele, mas acorda bem. Né? Aquela pessoa que estava vivendo aquele luto, né? De repente, não, hoje eu estou, né, mais tranquilo, não estou tão triste, tão choroso, né, em relação ao outro, porque encontrou. E aí sentiu bem no encontro, só não lembra. Tem isso também. Tem tudo. Que utilidade podem elas ter se não, né, as esquecemos? De ordinário despertar, que guardais a intuição. O que é intuição? Existe a inspiração e a intuição. A inspiração vem de fora. Os espíritos, né, vão colocar alguma ideia para me ajudar a compor uma música, um texto, uma fala. Agora, a intuição vem de dentro. Né? Então, quantas leituras nós fizemos até o dia de hoje? Livros, filmes, música, pessoas com as quais conversamos, vão projetando, vão entrando. Em algum momento sai. Então, eu tive uma intuição que estava aqui no meu perispírito. O que eu estudo, né, o que eu converso na espiritualidade, né, eu não lembro conscientemente, mas está no meu inconsciente, uma hora sai. É assim que a gente vai crescendo. Né? Você começa a ler o Evangelho, nossa, eu não vou decorar a Bíblia, tá, mas vai lendo, vai colocando para dentro, uma hora sai. Como é que saiu? Como é que eu sei, né, que Jesus falou tal coisa? Porque eu li, ou porque eu ouvi. Né? Então eu tenho que colocar material para dentro para ter o que comunicar. Né? Por isso que a leitura de livros edificantes vão educando a minha mente. Intelectualmente eu vou ficando melhor. Navegando. Sim. Né? Senão não tem assunto. As pessoas que não leem, não estudam, né? não veem outras coisas, ela tem sempre o mesmo assunto repetitivo. Aquela que quer falar, mas não tem argumento. Ela não, né? Então você tem a intuição do que aconteceu. Vão vir ideias, né, vem espontaneamente, e às vezes você não explica, mas como é que eu sei isso? Né? Porque eu estudei na espiritualidade. Né? Pessoa que às vezes tem o sonho de fazer Unifei e não consegue passar no vestibular, tem um Unifei lá na espiritualidade também que você pode fazer. Pode um homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Muito interessante essa resposta. Adormecendo o homem, está chamando de homem ali, o encarnado, seu espírito desperta e nem sempre está disposto a fazer o que o homem resolveu. Né? Então eu vou pensar, não, essa noite eu vou nessa escola da espiritualidade lá que o Carlos falou, que eu quero assistir uma aula. Né? Eu, encarnado, falando. Mas quando eu sou só espírito, mas antes de ir para a escola eu vou passar no barzinho primeiro. Né? E vou. Como pessoa, conscientemente, eu quero ir para um bom lugar.
Mas como espírito, eu sou atraído para aquilo que o desejo é mais forte. Por isso que a gente tem que se conhecer. Né? Qual é o desejo? No que eu penso mais na minha vida ou durante um dia? O que é valor para mim? Eu sei, cada um de nós sabe. E é isso que vai me atrair, ou no sono ou na morte. Esse é meu grupo. Né? A gente até tenta se enganar, mas a gente sabe o que atrai. Então é isso que ele está dizendo. Os menos evoluídos entregam suas paixões ou se mantêm inativos. Né? Eu posso também, em espírito, falar assim, está tão boa essa caminha aqui nesse frio, eu não vou a lugar nenhum, e não sai. Né? Pode também eu desprender e continuar dormindo, inativo. Né? Eu vou em escola, é nada. Né? É nada. Os motivos dos encontros são do espírito, por isso não basta que ele o queira quando desperta. Eu achei essa resposta interessante, né? Para ver quem realmente somos. Uma coisa é que eu quero, a outra é o que eu posso querer, que já esteja em condições. Isso aí faz pensar um mês, né? Às vezes a gente quer uma coisa que não é do alcance da gente, né? A gente não está preparado ainda, né? Não tem, Tem autoridade tudo, né? suficiente. Tudo, até por uma misericórdia. As coisas só acontecem na vida da gente quando a gente está preparado. Tanto as coisas boas quanto as coisas não boas. Né? Senão é castigo. Se veio uma coisa, né, difícil para mim ou para minha família e eu não estou preparado, né, aí é castigo. Por quê? Mas se veio é porque a espiritualidade já me preparou para passar por isso. Essa é a misericórdia de Deus. Né? E vai ter um aprendizado. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos, né, fazem assembleias e ficam felizes, igual aqui mesmo. Né? Não é bom encontrar amigos, conversar, né? Sentar na praça, tomar um sorvete, jantar, tomar um café. A gente faz isso na espiritualidade também, com os nossos pares. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, né, nessas conversas, mas ficamos na ignorância da fonte. Né? Por que eu lembro de que aconteceu uma coisa boa nesse sonho, só não lembro direito como. André Luiz falando ainda, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro, né? Então não vem muito, né, muito forte toda a cena, né, tudo que aconteceu. A informação recebida, os remanescentes da ação espiritual, vem como símbolos, né? Ou vem como flashes, algumas cenas. Aí a gente tem que fazer um cadeamento para ter lógica. Tem hora que a gente nem consegue, né? Porque a espiritualidade pode querer nos dar um aviso, mas não vem como um texto, vem como um símbolo. Né? Como a gente usa, né, os emojis. Como se fosse um lapso de foto. Vem uma luz, né, com uma imagem e a gente interpreta. Não é como as pessoas costumam dizer no dia a dia, sou eu com cobre, é traição, sou eu com... Não é isso. Vai procurar o significado no Google. Não procura na internet, não. O que eu estou passando na minha vida atualmente tem a ver com esse símbolo que veio no sonho. Aí eu que vou ter a resposta. E não o que os outros querem. Né? A pessoa que raramente lembra do sonho é um defeito de fabricação? Não sei, mas tem gente que não lembra. Uma vida inteira. Tem gente que fala assim, eu nunca sonhei. Né? Acho que uma coisa que fazem as pessoas não se lembrarem dos sonhos é assistir televisão. A televisão atrapalha muito a lembrar o sonho. E às vezes a televisão, a imagem que fica no sonho também e suja. Então é isso, entendeu? Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso, mas só não estou generalizando. Se tratando de ser humano, cada um sabe. Né? Agora, eu não sei por que não lembro. Eu sei que tem gente que não lembra. E tem gente que lembra muito, né? Lembra tudo, né? Com detalhe. É de cada um. O sonho é de lá para cá também. Oi? Quando você descansa no particular, existe o sonho. Porque na André Luiz, eu lembro da passagem do André Luiz que ele deita lá para descansar. No filme, né, mostra, no livro também comenta isso.
E esse sonho, ele tem um sonho, e esse sonho ele vai para onde? Ele é a terceira dimensão? Ou vai Sim, tem outro. No caso do André Luiz, tem até o caso dele visitar a mãe dele, que estava numa dimensão mais evoluída, ele só podia ir como corpo mental, né? Porque o perispírito é que dormiu. Né? Agora tem que perguntar, mas ele dormiu porque ele cansou? Se o cansaço é físico? Né? Então tem outra pesquisa para se fazer aí. O que é que cansa na espiritualidade? Mas o nosso lar ele é uma extensão da Terra, então tem muita sensação parecida com a Terra, ele pode, e tudo é uma questão de energia, né? Às vezes aquele trabalho dele ali desgastou uma energia maior que ele precisava repor essa energia, não necessariamente dormindo, né? Lá eles têm vão ouvir música, fazer uma outra coisa, né? Ou então, numa conversa você repõe uma energia quando a pessoa está melhor que você, como um passe. O cansaço não é só físico, não é mental também. Sim. Agora, o que intriga é isso, se a gente dorme aqui e o perispírito sai para ir para a espiritualidade, e ele já está na espiritualidade, o que saiu? Né? Então tem outras camadas, outros níveis energéticos de perispírito que a gente não conhece. Né? Tem muita coisa ainda no espiritismo que exige pesquisa para a gente poder responder. Né? Mesmo os livros de André Luiz tem questões ali que a gente vai levantando, né? Questionamentos, e só do outro lado para a gente saber se a gente voltar para a escola. Porque às vezes você está do outro lado e não foi lá saber o porquê. Porque você vê no livro de André Luiz, ele pergunta o tempo inteiro: por que isso? O que está acontecendo? Né? Mas não é tanto para ele, é para nós também. Porque ele está registrando o que ele está vendo para o nosso aprendizado e preparação para irmos para lá. Mas a gente vai, mas não sabe. E as obras de Luiz são para serem lidas, relidas, estudadas, porque a gente esquece muitos detalhes. Depois chega lá despreparado. Transmissão oculta de pensamento. Existe? Pode uma ideia surgir em várias partes ao mesmo tempo? Né? Vê aí as pesquisas científicas, em vários lugares elas apareceram. Né? E hoje é mais fácil comprovar isso. Qualquer coisa que você colocar no Google, já tem lá. Né? Eu até fui fazer um teste, coloquei lá, roda quadrada. Estava cheio tinha até gravura lá de bicicleta com roda quadrada. Nossa, a coisa funciona mesmo. Você coloca, tem alguma resposta. Hoje a gente tem isso no Google, nas redes. Tem muita coisa boa. Sim. Tem muita porcaria. Tudo, Dá um trabalho. Mas em questão de ideia, se você tem uma boa ideia, você acha boa ideia. Uma má ideia, você acha má ideia também. Vai na pessoa. Né? Então, se isso está, né, no computador, né, na internet, imagina em termos, né, de psicosfera. Né? Tanto é que quando você vai fazer um trabalho acadêmico, você tem que ler a respeito para que alguém já pesquisou aquilo. Né? Você não começa numa ideia original, porque não tem nada de original no mundo, nada é inédito. E se a ciência não tem a resposta, vamos lá nos filósofos, que algum filósofo já pensou. Né? Vai ter lá publicado. Então, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Imagina os cientistas, né, os pesquisadores, encontrarem com outros pesquisadores, até, né, os famosos, até daquele livro que ele está pesquisando, né, se encontrar e ter uma aula. Né? Vai ter uma aula com Einstein, né, com Freud, né, com Jung. É possível. Teve gente que sonhou que estava numa palestra e quem estava fazendo a palestra era Paulo de Tarso. Ou a gente acha que eles estão tudo dormindo? Estão trabalhando. Agora, a gente é que tem que fazer força, né, para poder assistir uma aula, né, de um Paulo de Tarso. Né? É uma requisita. São vaga, né? Oi? São vaga, né? Pois é. Mas pelo menos como aluno, como é que chama? Ouvinte. Bem de longe. Tem que tomar cuidado também, que muitas vezes pode ser obsessor, né? A pessoa está lá, vê a Chico Xavier, sim, pode ser um obsessor. Depende da mensagem, né? Mensagem Chico Xavier não falaria pra gente. Então os espíritos se encontram, se comunicam, né? E quando dá o despertar, ele se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento da sua autoria. Muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Por isso, quando você estiver resolvendo um problema que não consegue a solução, sai dali, dá uma cochilada, de repente, a que você acorda, já tem a resposta. Né? Tem alguns filhos que fizeram isso. Essa comunicação pode se dar em estado de vigília, né?
era transmitir o pensamento para alguém e pegar o pensamento de alguém. O espírito não se acha encerrado dentro do corpo. Isso é outra coisa para a gente começar a pensar. Igual eu mostrei ali, ó, o perispírito está dentro e está fora. Então se expande. Se o perispírito se expande, o espírito vai junto. Numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo estar de vigília. Mas isso é mais difícil. Exige técnica, experimento, né? Série de coisas. Mas num futuro próximo, acredito que já seja mais Mas fácil. geralmente isso também pode acontecer involuntariamente, tipo, eu pensar numa música e a minha mãe cantar a música. Sim. Quantas vezes Pegar a aconteceu mesma isso? onda. É. Pode acontecer sim. Você falar uma coisa, a pessoa falar a mesma Você coisa. pensar na pessoa, ela aparece na esquina. Essa gravura é para a gente gravar na mente. Ó. O espírito está dentro e está fora, irradiando. Então nós podemos iluminar os ambientes por onde nós passamos, com bons pensamentos e sentimentos. Você chega e já ilumina. Né? A paz esteja nessa casa, quando você entrar na casa de alguém. Né? Que a luz se faça. Aí a mente vai captar, né? O pensamento e o sentimento e você imagina que está realmente iluminando. Ó, pensamento é onda. Você manda a onda, alguém capta como a gente capta a onda do outro, como no celular. Uma coisa que a gente tem que evitar também é pensar mal dos outros, porque vai para a pessoa. Né? Sim. Mas antes de chegar na pessoa, a gente já recebeu aquela descarga, né? Então fez mal pra gente primeiro. E aí os livros para vocês lerem em casa. Leia o Livro dos Espíritos, leia, né, o livro do Chico Xavier, os missionários e o mecanismo da mediunidade, que eu não coloquei ali. Só coloquei os autores. Estava faltando alguma coisa. Conclusão. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisar dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. Pensou, o espírito recebe a sua mensagem. Né? Como no celular, apertou ali o dedinho, foi. Tudo bem? Vamos dormir bem essa noite? Tenhamos bons sonhos. Vamos fazer nossa comunicação. Quando a gente pensa em Jesus, ele recebe a nossa mensagem. Né? Recebemos a dele também. Então vamos pensar nele agora. Respira. Ao nosso lado tem aquele que nos ama e está contente de nos ver aqui. O volume, Carlos. É primeiro. Vamos sentar de uma forma cômoda. Inspira, expira. Vamos nos alegrar por estarmos entre amigos, uma amizade conquistada. E uma vez conquistada é para todo sempre, onde estivermos, em que tempo for, o seu olhar, o seu rosto, será para mim uma doce emoção do reencontro. Por isso, nesse instante, o olhar de Jesus, independente do seu rosto, que se dirige para nós, é o olhar de esperança, o olhar da certeza que estamos crescendo, estamos evoluindo, nos aproximando mais e mais dele, que está sempre próximo, mas aguarda irmos ao seu encontro, como queremos fazer agora em pensamento, na nossa carência de amar e não de amor. Nessa nossa carência de amar, queremos receber mais e mais o seu amor, para que aquelas pessoas com as quais cruzarmos os nossos olhares possa sair, ao olharmos para ela, a luz do nosso coração, refletindo a luz que vem do amor
supremo de Jesus e envolvê-lo. Envolver os doentes, envolver os que estão nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nas cadeias, nas comunidades terapêuticas e dependentes químicos. Envolver os que estão necessitados desse abraço. Como agora estamos sendo envolvidos pelos aqueles que nos amam, que seguem conosco, nossos mentores, nossos companheiros, que endossaram nossa vinda e acompanham nossa vida. Nos abraçam, nos transmitem todo esse passe, essa energia boa, que tranquiliza o nosso coração, nos impulsiona a dar o próximo passo, sempre sabendo que no fim da estrada está o próprio Jesus, de braços abertos, sorrindo, na certeza da nossa vitória, esperando para o abraço da vitória. E só temos que, nesse instante, dizer: graças a Deus.